Fala, meu povo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que hora você está me vendo. É um prazer voltar a falar com vocês. Eu gosto bastante de gravar. Eu queria pedir desculpa aí por esse tempo sem. Eu tinha um vídeo pronto, eu gravei, preparei, editei, montei. Era um vídeo bastante grande até. Mas na hora que eu fui salvar, eu tive problema com o aparelho, porque eu trabalho só com o celular, né? Aí eu fui salvar, eu não consegui porque não tinha espaço, depois eu excluí algumas coisas e por acidente acabei excluindo os originais do vídeo, então a versão final também foi junto. Aí eu fiquei um pouco frustrado e acabei ficando uma cara sem gravar, né? Tudo bem, eu tava focado também na música, nas divulgação aí do começo da caminhada, mas mesmo assim. Aí eu pensei, pô, vou refazer aquele vídeo, mas no fim das contas nem vou refazer por enquanto. Era um vídeo sobre redes e instituições. Depois eu vou fazer esse vídeo aí, vocês podem ficar no aguarde. Hoje eu quero falar sobre um tema bastante tenso, problemático e talvez seja um dos vídeos menos engraçadinhos meus. Eu quero falar sobre tortura. Só que eu quero falar de verdade sobre isso. Não ter esse debate água com açúcar chapa branca que a Vera Magalhães talvez teria, sabe? Passaria no My News, por exemplo. Um salve pro My News, mas calma, vamos pensar. Eu trouxe esse tema hoje porque ontem, e já que eu estou citando algumas redes maiores, assim, mais mainstream, ontem a Globo News, ela colocou o coronel, eu não lembro o nome dele agora, mas ele é secretário executivo da PM de São Paulo, e confrontou ele com as imagens do que a polícia dele faz na rua, e a gente teve assim, tem 40 anos que, assim, para citar essa primeira parte aqui, faz 40 anos que a Polícia Militar de São Paulo faz o que ela faz. A diferença é que hoje em dia muito mais gente tem câmeras na mão, então isso aparece muito mais. Mesmo assim, eles insistem na ideia de que uma exceção à regra, ou são maus policiais, ou qualquer coisa do gênero, sendo que nada assim faz sentido, uma vez que você vê essa estrutura se repetindo, se legitimando e se absolvendo, porque quantos casos de autos de resistência não são julgados internamente e são absolvidos e passam às vezes um tempinho no serviço interno e depois já está de volta na rua, sabe? E assim, isso a gente está falando só sobre a superfície da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E essa regra, essa lógica, ela se expande para as outras polícias, porque elas funcionam basicamente da mesma forma. A estrutura é basicamente a mesma e elas quase todas servem ao mesmo fim, salvo de pequenas diferenças entre si. Mas esse não é um vídeo específico sobre a polícia, esse é um vídeo sobre tortura, porque eu vou botar um pedaço da cena aqui e é só a foto. Quando você vê o vídeo, por mais que o rapaz tenha sobrevivido, e isso aí foi estrangulado até perder a consciência 2 vezes, né, em questão de 5 minutos, 3 minutos ali. Apesar de ele ter sobrevivido, é uma das cenas mais angustiantes que vocês vão ver, porque é um assassinato casual, exatamente como o George Floyd, rendido, sem possibilidade de resistência, agonizando, agonizando por causa de uma ação, não é agonizando por causa de um fato já concebido, sabe? Uma coisa é alguém que foi baleado estar agonizando
Outra coisa é alguém estar agonizando porque você está intencionalmente sufocando essa pessoa após já tê-la rendido. Com outro policial assistindo, com o parceiro do rapaz que estava sendo assassinado assistindo, é que por um detalhe casual e ocasional ele sobreviveu. Porque se ele tivesse morrido ia ser, sabe? Essa é a grande questão. A estrutura, ela se serve disso. E isso não nasceu com ela, isso vem de muito tempo. Então, eu quero citar outro ponto aqui, a entrevista da Regina Duarte, ex-secretária de Cultura, para a CNN Brasil, quando ela fala, gente, sempre houve tortura. E é muito triste que ela esteja muito certa, porque ela está certa. Só que ela está pensando em Stalin, em não sei quem, para legitimar a fala do discurso que legitima o que acontece aqui. Só que o que acontece aqui começou em 1532, mais ou menos, que foi quando começou a colonização. Alguém acha que as ideias e a concepção contra a tortura e assassinato e a instituição de pena de morte não existiam durante os 300 primeiros anos da colonização aqui no Brasil. A questão é que tortura, morte, a questão é que tortura e morte não é um absurdo, não choca se for associado a determinados tipos de população, a determinados povos ou etnias. Isso é um dado histórico, é um fato histórico. Foi preciso construir esse fato histórico para poder legitimar ao sistema mercantil que construiu as fortunas que a gente tem no mundo hoje. As maiores, as mais antigas, se fundam nessa concepção, porque é a partir daí que você pode mercantilizar a gente. E a escravidão não é só sobre exploração de trabalho escravo, não é só sobre exploração de mão de obra gratuita, é sobre, fundamentalmente, tráfico humano. Essa é a grande questão, esse era um dos principais motores. Então, para isso poder se dar, você precisa desvalorizar, desumanizar aqueles povos, aquelas pessoas, aqueles corpos. Então, isso fica muito evidente quando você compara, por exemplo, a imagem que a gente tem enquanto sociedade do nazismo e de Hitler e a imagem que a gente tem do liberalismo europeu, por exemplo, e das monarquias europeias, antes das revoluções, das mudanças mais recentes. Porque, assim, Hitler é considerado o ápice da maldade humana. E eu não estou aqui passando pano para ninguém, não. Mas o rei Leopoldo da Bélgica matou e torturou 10 milhões de congoleses e até hoje ele é lembrado como um grande rei lá na Bélgica. E assim, no livro do Fanon, Peles Negras, Máscaras Brancas, tem uma citação do Aimé Césaire, que eu gosto de citar eles dois juntos, que ele diz assim, que o nazismo e o fascismo só foram tão chocantes para a humanidade porque foi a primeira vez que a colonização foi aplicada a corpos e povos europeus, a corpos e povos brancos. Então, e é exatamente isso, sabe? Porque o que acontece no sertão nordestino, nas aldeias indígenas, nas favelas cariocas, tem muito menos relevância do que o que acontece dentro de um bairro nobre de São Paulo, sabe? Então, é a partir daí que a gente vê as estruturas se perpetuando e se reformulando. Por isso, quando a polícia fala assim, não, são exceções, não são exceções, essa é a regra. São exceções aqueles encontros em que você, sendo uma pessoa racializada, encontra com a polícia e que você sai sem algum tipo de tensão, independente de você ter ou não ter qualquer ligação com atividade ilícita ou criminosa, independente de qualquer coisa da situação, porque aquela pessoa daquele outro lado, que às vezes é muito parecida com você, tanto de origem, quanto de etnia, quanto de classe social, ele te vê como inimigo, então ele fundamentalmente também se vê como inimigo.
E esse mesmo policial que mata e tortura na rua também é o policial que mais se mata. Os índices de suicídio dentro das polícias brasileiras são altíssimos. E dentro da polícia de São Paulo, que é uma das mais bem pagas e mais bem treinadas do país, é maior do que a média nacional. Então isso mostra que essa cultura, esse caldo de ódio que constrói a função também é auto-infligido, porque, e aí um pouco de psicólogo não formado, você ter que ser preparado emocionalmente para matar o seu semelhante todos os dias faz com que você tenha que desconstruir ou manejar uma autoagressão constante também, sabe? Porque fundamentalmente você está matando um irmão, um primo, ou você mesmo, como a estatística mostra, né? Então, é praxis, é muito mais do que caso isolado. Eu tô falando de tortura de novo, não é um vídeo sobre polícia, é um vídeo sobre tortura. Porque o que aconteceu, por exemplo, no Jaçanã, com um homem algemado e oito policiais batendo nele, isso tudo registrado em vídeo, eles foram separados, estão expostos, mas assim, a gente sabe que semana que vem vai acontecer alguma coisa igual de novo. A gente sabe que vai. E se alguém acha que não, acorda, que o mundo é mau. A gente sabe que vai acontecer de novo, tanto vai que aconteceu. A gente viu o George Floyd lá e quase viu, eu não vou citar o nome dele aqui, tanto porque eu não tenho o nome dele aqui, e 2, porque eu não acho que vale a pena expor. Mas, então, assim, alguém acha mesmo que alguma coisa vai mudar, assim? Que alguma coisa mudou? Não mudou nada. E meu principal ponto aqui que eu queria refletir e jogar se isso acontece com essa casualidade no meio da rua, à luz do dia, o que é que não acontece nos terrenos baldios e nos porões? Porque os porões não foram fechados, não foram desativados. Então, se tortura na rua, ao meio-dia, cheio de testemunho em volta, com um monte de gente filmando, o que se faz no meio da madrugada no porão? Queria deixar esse questionamento aí, principalmente para aqueles legalistas que pregam um Estado democrático de direito e popopó, porque durante a ditadura militar o Estado era signatário de acordos internacionais anti-tortura. Ele ia lá e dava, não existe tortura, a gente também é contra, pipipipopó, e acontecia. E hoje a gente só se choca tanto quanto com isso, porque essas práticas, elas atingiram corpos e povos e populações que normalmente não atingiriam. Desde 1532, esse tipo de violência estrutural e perpetrada pelo sistema, pelos seus agentes, prática de tortura e assassinato casual, assim, como se nada, isso é regular, é comum, recorrente para outros tipos de camadas populares. Então, de novo, dentro das aldeias indígenas, dentro das áreas de grilagem de terra, da expansão do agronegócio, no sertão nordestino, nas favelas no Rio de Janeiro, em São Paulo, o que se tem aí é um absurdo desvalor da vida. Quem vive aí pode morrer como se nada. E assim, a gente sabe que essa questão social ela se funda na questão racial, porque é o que constrói a base da sociedade brasileira. E esse desbalanço de valor entre as vidas, você vê esse mesmo padrão se você comparar, por exemplo, a vida do europeu com a vida do sul-americano. Onde é que as grandes fábricas e grandes produtoras de agrotóxicos vão testar? Não vão testar na Holanda, não vão testar na Alemanha, na Inglaterra, na França, vão testar no Brasil, vão testar na Índia, sabe? Porque as nossas vidas valem menos. Onde é que se vai testar a vacina? Você vai testar a vacina nos Estados Unidos, no meio oeste, você vai testar na África? Porque, e você, olha de novo, essa é a grande questão, e isso é o que o Achille Mbembe chama de necropolítica, que é
uma desvalorização de algumas vidas em detrimento da outras. Então você determina quem merece viver e quem tem de morrer para que isso se mantenha. Isso é um determinado paradigma econômico, social, racial, socio-racial econômico, não sei direito como chamar, mas isso precisa se manter. E para isso se manter, se faz o necessário. Eu acho que eu já até citei aqui no canal, mas tem uma máxima brasileira que diz que o Brasil é o país que muda o que precisar mudar para que nada fique diferente. E é bem por aí, sabe? Agora o governador do estado de São Paulo, João Dória, e o comando da Polícia Militar falou que vai lançar uma campanha de 3 semanas para reformar toda a tropa. Mas a grande questão é que não são pontos fora da curva. A questão a missão das polícias é servir e proteger, mas não a pessoa, a propriedade. A partir do momento que ela está a servir e proteger a propriedade e a instituição, o Estado, o valor da vida cai muito, porque a vida não é o importante. O importante é o celular, o importante é a tonelada de maconha não passar, o importante é o vidro do banco não ser quebrado. Foda-se se vai morrer 5, 10, 15, 111 dentro de uma cadeia. Essa é a grande questão. A vida não vale nada, principalmente se você é um indivíduo racializado, marginalizado. Então, como disse a ex-secretária, sempre houve tortura. Sempre houve tortura. O Brasil se fundou aí mais recentemente no mito da democracia racial, que é você vê estatisticamente e ambientalmente uma das maiores falácias que a humanidade já criou, mas eu não quero nem entrar nesse assunto agora. Deixa aí sua opinião. É um tema pesado, é um tema tenso, acho que é um vídeo um pouco mais... Enfim. Não esquece de deixar o like aí, ou de deixar o dislike, ou de... Enfim, comenta alguma coisa aí. E é isso, né, gente? Bom, é isso. Forte abraço pra vocês e vamos junto.